bem, estamos de volta e antes de conversarmos então com o Dr. Bruno Legnani e Dr. Dairton Legnani, nós queremos falar para você um recadinho muito especial que é o Residencial Gran Riva. É uma oportunidade incrível para você que quer investir aqui na nossa cidade. Olha só, vamos imaginar, né, como é que você pode ter um lugar tão bonito como este para você construir, de repente, a sua empresa ou até mesmo, né, a sua residência. Muitas pessoas de Campo Mourão já estão aí investindo, né, comprando seus lotes para que realmente possam aí futuramente ter no Residencial Gran Riva a possibilidade aí de morar e também trabalhar, né? O Residencial Gran Riva é da família Riva aqui da nossa cidade, é um empreendimento mourãoense que a Lívia e o Rodrigo que estão aí à frente, né? Estão a todo vapor, todos os dias, trabalhando intensamente para que realmente você tenha aí a garantia de você construir e realizar o seu sonho, né, de ter a sua casa própria ou até mesmo a sua empresa. É numa região que a nossa cidade está desenvolvendo, bem de frente com o Hospital Santa Casa e também futuramente bem pertinho então do Hospital Unimed aqui da nossa cidade. É um lugar que você realmente pode acreditar, confiar e pode aí investir. Esse é o momento certo para você que quer aproveitar essa grande oportunidade. Residencial Gran Riva, o contato através do e-mail contato@residencialgranriva.com.br ou também pelo celular 9969 1351 1361, né? Residencial Gran Riva, nosso parceiro, e a partir de hoje, então, é por aqui que vocês vão saber mais informações e ter acesso aí às novidades, né? E à evolução de todo o processo que está aí acontecendo já na nossa cidade, tá certo? Bom, gente, nós vamos falar de cirurgia plástica. Dr. Dairton Legnani, que já esteve conosco numa outra ocasião, falamos de cirurgia de mama. Mas hoje, a alegria e satisfação, acredito eu, para mim e para o Dr. Dairton, de ter o Dr. Bruno hoje, né, doutor? Boa noite. Boa noite. Claro que é uma satisfação, né? Que o Bruno terminou a formação dele no ano passado, ele fez cirurgia geral, cirurgia plástica e microcirurgia. Microcirurgia, né? Microcirurgião. É uma subespecialidade, vamos dizer assim, da cirurgia plástica. Ele não deixa de ser um cirurgião plástico, né? É um cirurgião plástico, mas também tem uma outra especialidade que se engloba dentro da área de cirurgia plástica também. Olha aí, Bruno. E a alegria, né, de poder participar com seu pai e dividir uma pauta com ele, eu estou assim honrada, me sinto prestigiada e seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, e é sempre um orgulho estar junto com meu pai também. Acredito. Vocês operaram juntos hoje, eu acredito que vocês tiveram um dia intenso de cirurgias também. Eu tinha 2 pacientes que foram operados hoje na clínica. E o Bruno veio especialmente também para fazer uma cirurgia, que é mais da área da cirurgia plástica, mas também da área de microcirurgia. É uma reparação de uma cirurgia de mão com retalhos que depende também da técnica microcirúrgica. Então, o Bruno veio para nos ajudar e eu ajudá-lo também, né, nessa cirurgia. Exatamente. Olha só, acredito que você, Bruno, pode ajudar seu pai a aprender um pouquinho mais e ele, com certeza, com todo o conhecimento e experiência, te ajudar, né? Bruno, fala um pouquinho sobre a sua formação, né? Você que estudou um período aqui em Campo Mourão, eu que vi você crescendo, né? Desde pequeno, e hoje você concluiu teus estudos depois fora da nossa cidade. Hoje você está onde? Fala um pouquinho pra gente de você. Então, eu fiz a minha faculdade na Faculdade Evangélica de Curitiba, depois fiz residência em cirurgia geral pelo Hospital Evangélico de Curitiba também. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiz cirurgia plástica no Rio de Janeiro, no INCA, residência também. E depois fiz residência de microcirurgia no INCA. E depois eu fiz um fellow de cirurgia estética na Academic Clinic, que é a maior clínica hoje de cirurgia estética da Europa, com o Per Hedden, que é um cirurgião muito famoso, assim,
Foi Olha bem só. legal. Que currículo, né, doutor? A cirurgia plástica já é uma especialidade que tem aí 5 anos, o Bruno fez mais um aí de microcirurgia, né? 6 anos. E aí fez mais esse fellow aí, que também é um tempo mais ou menos longo, que ele ficou na Europa, né? Em Estocolmo. E agora está por aí, né, Bruno? Está por aí, dividindo um pouquinho com o pai. Nós estamos falando da microcirurgia, né, dentro da cirurgia plástica. O que seria essa área, doutor? Então, tem muita gente que, a maioria das pessoas, na verdade, até os próprios médicos, não conhecem muito o que é a microcirurgia. Todo mundo pensa que é uma cirurgia pequena, né? Mas não. A microcirurgia é o mais complexo, o mais nobre que tem hoje dentro da cirurgia plástica. São cirurgias muito complexas e muito grandes de porte. A gente chama de microcirurgia porque, em algumas partes dessa cirurgia, a gente se utiliza de microscópios para fazer anastomose. Por exemplo, o caso mais famoso de microcirurgia na atualidade é do Dr. Andrias Rodrigues, que é do NIU. Ele fez aqueles transplantes de face, que estão bastante famosos, aparecendo na TV, em outras formas. Ele é um microcirurgião. Olha só, então é algo que é novo até mesmo para dentro da cirurgia plástica. Não tão novo, mas novo no conceito assim. Mas está sendo mais difundido, com certeza. E está sendo bastante usado. É muito usado para reconstrução de mama, para reconstrução de cabeça e pescoço, de membro inferior. E daí, também trazendo para o lado da estética, a gente está muito acostumado, utiliza-se de microscópios. Então, por exemplo, o transplante capilar é bem familiarizado quem trabalha com microcirurgia para fazer esses transplantes fio a fio, que hoje em dia é bastante utilizado, né? Na reconstrução, qual que é a cirurgia que mais se utiliza dessa técnica? A gente poderia dizer assim? Técnica não. A microcirurgia é considerada uma cirurgia mesmo, à parte. É uma subespecialidade da cirurgia plástica. Tá. A gama de cirurgias é muito, muito grande, né? É usado principalmente na área reparadora, né? Acho que o Bruno pode falar até um pouco mais do que eu, mas se utiliza desde membro inferior até o segmento cefálico, até as cirurgias na face, reparações complexas, às vezes, cirurgias, por exemplo, que se retira uma porção de pele com osso, e se você, por exemplo, pode levar para reconstruir uma mandíbula, às vezes com grandes perdas de pele. Por exemplo, se a gente for pensar, pode ser utilizada a microcirurgia. Sim, com certeza, em várias ocasiões. Olha só. Agora, doutor, no caso de reconstrução, não só de membros inferiores, mas se a gente for pensar em caso da mama, em quais situações? De usar microcirurgia? Isso. Em várias situações. Hoje em dia, fora do país, está se usando muito os DIEPs, que são alguns retalhos da região abdominal, que se faz microcirúrgico para reconstruir a mama. Daí a cicatriz, assim, a área doadora, que seria o abdômen, era como se fosse uma abdominoplastia e se usa o retalho para... Então, peraí, tira a pele, gordura, a isso gordura, mesmo. E aí faz um transplante para a mama. Rapaz, o que não é esse mundo? A cirurgia tem evoluído muito. Em todas as áreas, não só na cirurgia plástica, as outras cirurgias. A gente vem passando por um período assim, histórico, né, pai? Nos últimos tempos, que tem se evoluído muito. A gente ouve histórias de cirurgiões antigos, assim, de anestesistas antigos também, que na época deles, os anestesistas com 70 anos, hoje em dia, assim, que nem se utilizava muito a intubação orotraqueal, que hoje é uma coisa tão... tranquila, né? Sim. Que toda cirurgia prática... Não era em todos os locais que se utilizava. Tanto o ato anestésico cirúrgico evoluiu muito, né? A anestesia, por exemplo, é uma especialidade que surgiu há mais ou menos 100 anos. Recente. Mas você veja que a cirurgia, eu já comentei na visita anterior que nós fizemos aqui, a cirurgia tem relatos de cirurgia de 3.000 anos antes de Cristo. Então, cirurgias até não tão pequenas. Quanto não sofreram. Sim. Se usavam métodos um pouco não muito arcaicos, né? Às vezes o álcool era utilizado, né, para dar um certo alívio nas dores, né, do paciente. O tabaco chegou a ser utilizado também com um pequeno poder anestésico que ele tem.
Então, várias substâncias se utilizaram. Mas a anestesia mesmo, começou-se com o éter, principalmente, que se iniciou, e as anestesias locais, há mais ou menos 100 anos. 100 anos. Então, é recente. No Paraná, menos que isso, na época de 30, por aí que chegaram os primeiros cirurgiões que aprenderam técnicas de anestesia, e anestesia como especialidade um pouco mais para frente ainda. Então, vamos dizer, para a cirurgia ter começado 3.000 anos antes de Cristo, então a anestesia é uma especialidade fresquinha, aí, 100 anos é muito pouco tempo. Pouco tempo. Para você ver como estão evoluindo as coisas, né, hoje em dia. E essa questão da microcirurgia, doutor, acredito eu que as pessoas nem sempre têm o conhecimento de como isso pode trazer também de benefício na questão não só de autoestima, mas de voltar a uma vida mais normal, né? Com certeza. A reabilitação desses pacientes são muito melhores assim do que... Certo. Agora, dentro desse, um dos temas que a gente vai trazer, a gente vai abordar hoje, que é a questão do implante capilar, né? Então, quando a gente fala em implante capilar, as pessoas, opa, né? Que hoje a gente tem aí não só homens, como mulheres, né? Que tem algumas falhas ou que tem aí alguma questão, de repente, por doença, né? Perderam, enfim, ou até pela genética, acredito eu, né? Que aí traz também um pouquinho de baixa estima, vamos dizer assim, né? O que o implante capilar hoje traz de inovação? Como que é feito, né, esse tratamento ou essa cirurgia, como o doutor quiser explicar? Hoje a gente tem bastante casos de cicatrizes, queimaduras que podem ser reparadas também pelo transplante capilar. E o transplante capilar ele é feito, tem duas técnicas principais. Uma que é tirada uma faixa de cabelo da região posterior da cabeça e separado os fios nos microscópios. Hoje se fala bastante de unidade folicular, né? Então, é retirado essa faixa de cabelo e separadas no microscópio essas unidades foliculares, que podem ter 1, 2, 3, 4, até mais fios cada unidade folicular. E daí são implantadas. E temos outras técnicas, que é a chamada fio a fio, que se tira uma unidade folicular por unidade folicular. A gente chama de FUI isso, Follicular Unit Structure, que a gente utiliza. Pode ser retirado por punches manuais ou por um aparelhinho que a gente utiliza, que é motorizado, punch motorizado, e tem o robô também que se pode utilizar, né? Não tem muita diferença no resultado final, é mais assim o tempo que você leva para essa retirada e a habilidade do cirurgião que vai... Então vamos voltar ainda na primeira técnica. Calma, porque senão eu não vou acompanhar do raciocínio, doutor. Calma. São muitas técnicas aí, né, coisa. Vamos voltar na primeira que você falou que tira. Tá, então vamos pensar assim, uma pessoa que não tenha muito cabelo. Então ele já é calvo, por exemplo, tá? Ele tem cabelo só aqui, nessa partezinha aqui e aqui atrás. Quem é calvo agora vai me entender. Quer dizer, ele tem condições de voltar o cabelo dele nessa parte da calvície? Então, isso tem que ser bem avaliado, porque assim, o paciente precisa ter uma boa área doadora nesses casos, quando a área calva é muito grande. A área doadora tem que ser do próprio paciente, ou ele pode receber de outra pessoa? Não, tem que ser do paciente. Do próprio paciente. Ah, então o negócio é mais embaixo. Então, retira-se essa faixa. Retira-se essa faixa. E aí analisado se a pessoa tem condições ou não. É feito uma análise antes. Por uma avaliação clínica mesmo, a gente mede a densidade de fios nessa área doadora, na região posterior. Então o que vai mandar é só a densidade de fios ou tem alguma outra restrição? Também o tamanho da área receptora, né? A gente tem que avaliar. Às vezes, assim, a gente pode fazer a região frontal do paciente e deixar a região posterior, mais aqui a parte da coroa, com bem poucos fios, só para não deixar que a claridade assim fica brilhando mesmo, assim, só para retirar isso e fazer uma região mais densa na região anterior. E a cor do fio tem alguma interferência? Por exemplo, se a gente pensar num grisalho ou para uma pessoa que tem... Sim, bem mais fácil o fio preto, né? Assim, o grisalho e o branco já são mais difíceis de separar no microscópio. A gente tem essa possibilidade, a gente passa tinta de cabelo mesmo, sabe? No cabelo, a gente não deixa ele bem curtinho, deixa ele um pouquinho maior e passa tinta, que daí facilita bastante
a divisão. Mas só por conta de poder visualizar, ou também porque o fio branco, de repente, ele não tem a saúde ou não do fio é mais até pela visualização. Da visualização, apenas isso. Ah, tá. Então daí você pinta lá o cabelo e se der certo, coloca... Não, daí dá certo, é mais trabalhoso, assim, é um trabalho maior, mas dá certo, sim. Olha só, gente, o que não é? Tem vários casos bem-sucedidos de transplante. De transplante. Isso, transplante capilar. Que a gente... Certo. E tanto isso serve para homens como para as mulheres? Para as mulheres No caso também. Das mulheres é mais fácil, doutor? Olha, ou tem depende, né? Geralmente as mulheres têm mais área doadora, né? Bastante área doadora. O caso que acho que é mais utilizado é para pacientes pós-ritidoplastias, que são cirurgias de face, sabe? Se utilizavam e ainda se utiliza muito uma técnica que a incisão entra para dentro do cabelo e nesse local fica a cicatriz e fica uma falha. Então, talvez seja a maior indicação para mulheres, assim. Para se retirar o estigma da cirurgia de face. Hoje em dia é difícil ter problemas maiores assim, mas ainda existem pacientes que têm cicatrizes alargadas nessa região. Por conta da cirurgia de face. Da própria cirurgia de face. E você pode implantar cabelo nessa cicatriz, minimizando assim, a aparência. Onde que fica a cicatriz, no caso? Na linha, aqui, atrás da linha de implantação do cabelo. Normalmente no lóbulo superior da orelha, aqui na parte anterior, e sobe acompanhando na cirurgia de cabeça. face. Na cirurgia de face, no facelift. Quando a mulherada, então, vai puxar a pele. É bom. O transplante capilar, Kelly, tem aplicações várias. O Bruno falou algumas, mas tem outras. Supercílio, por exemplo. Pode-se fazer implante. Aqui? Não. Pode-se fazer. Aqui? No supercílio, nas sobrancelhas. Acho. Existe a possibilidade de se implantar. Com o próprio fio? Com os Porque cabelos. hoje, dentro da estética, Bruno, até o doutor conhece, a Pamela, tem a micropigmentação. Micropigmentação. E pode se associar a micropigmentação também com o implante, porque você tendo alguns fios e micropigmentando, ou fazendo a tatuagem, a maquiagem definitiva, você põe alguns fios e disfarça aquele aspecto da sobrancelha só pintada, lisa. Então, existe a possibilidade. Você concorda comigo que o que o doutor está revelando aqui é inédito? Gente, porque, olha, a mulherada sofre. Porque, gente, o que uma sobrancelha não faz na vida da mulher, né? Porque a sobrancelha é tudo. Ela muda totalmente a fisionomia de uma mulher. Sim. Até por isso que essa técnica, né, ela é muito utilizada, a micropigmentação, porque as mulheres realmente dão... Agora, você falar para mim que dá para implantar o fio... não, gente. Aí nós estamos em outro mundo, ó. Anos-luz, né, Sandra? Que existem pacientes que perdem completamente os pelos da sobrancelha. Então, você pode micropigmentar e implantar alguns pelos, ou pode implantar bastante, dependendo da necessidade. Claro, tem que se avaliar cada caso. E, às vezes, não se utiliza nem do cabelo mesmo. Você pode utilizar outros pelos que são mais parecidos com a sobrancelha. Por exemplo, os pelos da região da virilha. Com essa técnica aí que... o pelo até é mais grosso, um pouquinho, né? Sim. E é mais parecido com o pelo da sobrancelha. É verdade. Não tinha parado para pensar nisso, gente. E com essa técnica que o Bruno falou aí do FUI, você consegue tirar pelo por pelo, ou unidade folicular por unidade folicular. Às vezes não é um pelo só que vem 3, 2, mas são unidades foliculares. E aí você implanta essa unidade aonde tem... Onde tem o déficit de a calvície. Sim, no caso de calvície, sim, ou se for para a sobrancelha, onde você precisa pôr. Ou no caso ainda da cicatriz também. Sim. Existem casos de, ele falou de alguns acidentes também, queimaduras. Aqui no sul é menos comum, mas você vê casos também de scalp, onde se perde pedaços do couro cabeludo. Então, existe uma associação. Qual causa que se perde? Olha, é muito comum na região amazônica, você já deve ter ouvido falar, aqueles barcos com motores tipo rabeta, que tem um eixo que gira, e aquilo prende o cabelo, é comum lá até certo ponto,
de mulheres que são escalpeladas por aquele motor. Mas e daí como é que faz? No caso, é a microcirurgia. Você primeiro tem que cobrir com pele, às vezes até pode ser feito com retalhos microcirúrgicos, depois você pode implantar cabelo. Você e pode... no caso do couro cabeludo, que tipo de pele que vai usar? Daí, por exemplo, se eu tira a pensar pele. numa outra parte do corpo, que tipo de pele que eu posso usar? Da onde a gente Não sei se eu estou fazendo a pergunta certa, Então, gente. das áreas, da área que você tiver a pele, a princípio ela vai sem cabelo, não vai ter cabelo. Mas futuramente você pode, às vezes, implantar também. Ou pode diminuir essa área. Aí tem uma variação muito grande. Muito grande. Pode se utilizar de outros métodos, como também expansores de tecido. Você expande a área que tem cabelo, roda retalhos, aí a microcirurgia pode entrar, às vezes, também. Explica, como é que faz isso? É uma gama muito grande aí de opções que a gente tem. Sempre Gente, tem que ser quanto mais você avaliado cutuca, caso a mais coisa caso. sai de vocês. Agora, exatamente, você tem que ver caso a caso, qualquer indicação, é o que o Bruno está falando. Tem casos que, às vezes, só uma sessão de transplante capilar, né, resolve. Alguns se associa a ressecção da área calva e depois implante cabelo. E no caso da implante do cabelo, ele cresce? No caso da mulher, tipo, ele Sim. vai crescer, vai ter... Cresce normal. E pode cortar, ele continua crescendo, ele vai se Corta. desenvolver normal. Sim. Ele se comporta igual ele seria na área que doou o cabelo. E o cabelo você normalmente tira da área da nuca, aqui, na área posterior, né? Até postei uma foto, acho que no Face, aquela hora que eu marquei Sim, você. eu vi, sim, com certeza. Então é mais ou menos aquela faixinha ali que... Aquela que se faixinha. retira. Essa é a técnica do strip que a gente chama, que é a técnica que retira Mas a faixa. deixa eu voltar ainda antes da gente ir para um outro tema. No caso, quando é genético, mesmo assim, implantou, vai crescer. Então, o cabelo, ele mantém as características da área doadora, que seria essa região posterior. Então ele deleta o que era aqui no passado, vamos pensar assim. Não, ao contrário, ele segura, porque Segura. as características é de onde ele veio, que é da área da eu nuca. entendi, né? mas é que ele deleta o que era da Sim, região. a área onde ele foi Aí, implantado. da onde ele tirou, então ele reprograma. Exato. Ele leva a reprogramação programação, na realidade, da área que ele veio. Ele veio da área posterior, né? Gente do céu, é demais, não é? Cirurgia plástica, olha só. Agora tem a outra técnica, que daí o doutor explicou, então a gente falou dessa primeira. Aí tem aquela que você disse que usa como se fosse um aparelho motorizado. Um aparelho, um motorzinho, um punch motorizado, que seria uma lâmina redonda, né? Que a gente vai tirando unidade folicular por unidade folicular. Aí retira. Retira, se prepara no microscópio, ela também se implanta. Aí o processo, no caso, o caminho seria o mesmo da primeira técnica. O caminho O que seria o muda mesmo. é a agilidade do processo. Não. Ela é mais tem. demorada? Não, geralmente ela é mais demorada, mais trabalhosa, porque você já retira de um a um. Aí Gente, não tem com uma anestesia cicatriz. Ou é Com anestesia local, pode ser. anestesia local? Sim. E a técnica de divisão do strip, você consegue tirar mais unidades foliculares, né? Essa técnica você tem um limite, mas você não fica com uma cicatriz linear no cabelo, sabe? Essa cicatriz linear que é até estigma de alguns pacientes que fizeram transplante capilar. Elas formam-se várias pequenas cicatrizes que acabam sumindo, assim, né? Praticamente ela elimina o estigma de ter a cicatriz na área doadora. Então E não aí, fica isso que eu aquela ia te cicatriz. perguntar depois. Tira daqui aquela faixa e depois de quanto tempo já cresce? Porque daí ele vai ser o crescimento normal? Não, se fecha, sutura, fecha. Ah, então não é feita a incisão. Corta, tira uma tira de cabelo. Normalmente essa tira tem de 2 a 3 centímetros e se fecha. E aí, vamos dizer, se pica aquele retalho, aquela tira, strip ou tira que você tirou, e aí você tira e divide eles até unidade folicular por unidade folicular. Gente, e se agora implanta. pensa se não é um trabalho. É um trabalho, hein? São cirurgias que pode levar normalmente de 5 até 10 horas. Então, isso que eu ia perguntar, porque se retira e daí já tem que implantar. Isso na mesma mesmo. cirurgia. Na mesma cirurgia, no mesmo Rapaz, mesmo dia. Né? Você trabalha, então. É trabalhoso. Normalmente é uma cirurgia para equipe. Tem que ter equipe que pra prepara poder e a equipe que tudo. implanta. Gente, porque também é um trabalho praticamente
ser perfeccionista nesse momento, porque você tem que saber também como que você vai implantar, aonde vai implantar, Assim, né? Porque o resultado a posição dos fios, o sentido. Posição e sentido ainda. Porque daí, por exemplo, vou pensar assim, daquela daquela tira, quer dizer, nem todos os fios vão estar na mesma posição. Não, na tira estão. Estão tudo na mesma posição. Se você for ver uma região do couro cabeludo, os fios sempre nascem naquela região com uma orientação. No caso aqui da região da nuca, onde se retira, eles nascem de cima para baixo. Pode ver que na nuca ele não nasce para cima, né? Ao contrário, por exemplo, na frente, que ele vai para cima e para frente. E daí você ainda tem que saber posicionar. Da orientação do fio. Senão haja gel depois. É isso aí. É mais ou menos isso, né, doutor? E depois de implantado de um jeito, o que cortar sempre vai estar nascendo naquela posição. Naquela posição. Olha só, já fez várias, né, tanto mulheres como homens, como que é a experiência, o resultado final? O resultado é muito bom e essa é uma cirurgia, particularmente na cirurgia plástica, que evoluiu muito nos últimos anos, sabe? Então, esse método FUI não é um método novo, mas está se difundindo muito agora, sabe? Nos últimos 10 anos que ele vem se difundindo mais. Já é bem antigo, já se faz há muito tempo, mas a difusão dele, assim, no meio científico, entre os cirurgiões plásticos e cirurgiões capilares. E a questão da recuperação pós-cirúrgica, no caso do pós-cirúrgico, eu falo o pós-implante capilar, né? Como que... Olha, a maioria dos pacientes que operam, por exemplo, na sexta-feira, na segunda, se eles usarem uma touca, uma touquinha simples, eles já podem trabalhar, voltar às suas atividades. É uma cirurgia... Normal. É uma cirurgia bem simples. Assim. Então, eles entram para a cirurgia careca, praticamente, né, com a calvície ou com a falha, enfim, e saem de cabelo. Mas aí tem um sinal. Acho que o Bruno pode explicar melhor aí. Explica, geralmente, os fios implantados, uma grande parte dele, eles começam nascendo, né? E acabam caindo com mais ou menos 3 meses. Aí a pessoa se assusta, não deu certo. A pessoa se assusta, sim, geralmente volta, doutor... Desesperado, doutor do céu. Isso mesmo. Geralmente eles são orientados, claro, no pré-operatório, que isso vai acontecer mesmo, né? Mas mesmo assim eles voltam. Mas mesmo assim, imagina. Com certeza. E às vezes tem fios que desenvolvem, né? Ele cresce um pouco e aí cai. Porque o cabelo entra numa fase de quiescência. Né? E aí depois ele começa a voltar. Fase de quiescência. O cabelo ele tem fases, né? As fases que ele cresce mais, menos. Você deve ter notado que de vez em quando o teu cabelo fica mais rarefeito. Fica. Né? Às vezes uma fase do ano. Isso tem no cabelo mesmo. São as fases dele. E aí o que acontece? Ele cai, porque ele recebeu um trauma, né? A cirurgia. Ele cresce lá um pouquinho e cai. A grande maioria, não todos, mas a grande maioria. Então, dentro desses 3 meses acontece isso. Então, mas daí ele começa a como se fosse brotar. Ele começa a nascer de novo, de 3 a 6 meses. E aí ele cresce mais ou menos na razão de 1 centímetro a cada 2 semanas, 3 semanas. Cresce bem. Então, e se um mês. E se o cabelo, por exemplo, ele... Essa é uma curiosidade minha agora, doutor. Por exemplo, nessa faixa que ele tirou, ele tinha alguns fios grisalho e outras preto. Preto ou qualquer cor, né? Pode usar o meu cabelo aqui, que tem bastante grisalho. Doutor Dairton, vai lá, tira ali uma faixinha dele e tal, então. Daí, na hora de crescer esse fio, vai crescer na cor da faixa. Na cor da faixa. Na cor que ele estava lá. Ele mantém bastante as características do local de onde ele foi retirado. Entendi. Então, doutor, olha, se for fazer o dele, Bruno, um dia, vai ter que tirar da faixa certinho, porque grisalho, daí com uma parte aqui, vai ter que pintar o cabelo. É isso aí. É uma solução. É uma solução. Brincadeira à parte, mas vamos lá. Agora, eu gostaria também de saber a questão do ultrassom. Ultrassom microfocado. Microfocado, que a gente está falando da microcirurgia, e eu queria saber também o que é esse lance. O ultrassom microfocado é um tratamento não cirúrgico que está se difundindo bastante, principalmente nos Estados Unidos. No último ano, aumentou bastante o número desses procedimentos. Ele é uma onda ultrassônica
que você programa, na verdade já vem programada, para ela emitir calor numa determinada profundidade. Então, você aplicando ela, por exemplo, no rosto, ela vai fazer uma ablação, uma lesão térmica mesmo, na profundidade pré-determinada já. Essa ablação vai levar um efeito de tightening, que nada mais é do que uma contração, sabe? Então, alguns pacientes que têm uma flacidez leve a moderada, eles podem fazer esse tipo de tratamento que vai, com essa ablação, que nada mais é do que calor, vai ocorrer esse efeito que é como se fosse um lifting facial, mas sem cirurgia. Mas, assim, obviamente, nem perto de um resultado cirúrgico. É um bom resultado, mas para um tratamento não cirúrgico, né? Vai para uma idade mais específica, assim. Vai depender da pele mesmo. Isso mesmo. Da flacidez que a pessoa tem. Flacidez grandes é muito difícil ter um resultado. A partir de qual idade, mais ou menos? Olha, esse tratamento, a partir dos 35 anos, assim, já pode ser feito. Sou eu. Nossa. Então, ele é para quem tem um pouco já de flacidez. Aí depois, um pouquinho dessa idade, o Dr. Dairton resolve com a cirurgia de face. Isso mesmo. Bruno, essa é uma técnica que, por exemplo, só o cirurgião plástico pode fazer? Eu estou te perguntando isso porque a área da estética, ela cresce também muito. E tem procedimentos que dá conflito entre alguns profissionais. Então, eu estou te fazendo essa pergunta, só para eu realmente saber se só cirurgiões podem fazer. Olha, até porque eu acredito que um ultrassom desse não é nada baratinho, né, para ter um aparelho desse. Não é. E tem que ser médico, tem que ter um conhecimento anatômico muito bom, porque você não pode fazer em áreas que tem nervos, por exemplo, você pode tirar o nervo ou lesar esse nervo, causar uma paralisia. Então, tem que ter um conhecimento anatômico muito bom, não é assim ao acaso. São disparos de ondas ultrassônicas, né? E que eles lesam o tecido lá onde libera a energia dele. Né? Então, você tem que ter um conhecimento anatômico muito bom, porque senão você pode causar um dano muito grande, né, àquele paciente. No caso, igual o meu caso, agora é uma pergunta minha, olha a consulta às 23h20. No caso que quem já teve paralisia facial, que é o meu caso, eu já tive 2 vezes, por exemplo, é um tratamento que eu teria que ter condições ou eu teria alguma restrição ou não? Não posso fazer. Não, porque você não pode disparar onde tem os nervos. Você teve uma paralisia do facial. Existem vários tipos de paralisia facial também. Você sabe disso, você sabe. Então, você não pode disparar em cima do trajeto do nervo, nem dos ramos do facial, porque o facial ele se divide basicamente em 3 ramos principais, que são o ramo frontal, o ramo médio, que inerva basicamente a região da boca, um pouco da região nasal e a parte média da face. E o ramo mandibular, que inerva o lábio inferior e a parte inferior da face, principalmente. Então, você não pode emitir essa onda em cima desses ramos, porque você pode lesar o nervo e você causar uma paralisia facial definitiva no paciente. Certo. E esse é um tratamento para uma sessão, uma aplicação na face toda, ou o paciente tem que fazer várias sessões, vamos dizer assim? Porque é por sessão ou seria uma cirurgia que não é cirurgia? Não, enfim. Não é uma cirurgia, é um procedimento não cirúrgico. E geralmente se faz mais de uma sessão. Ela tem um intervalo mínimo, tem vários aparelhos agora no mercado que com essa tecnologia, e dependendo do fabricante, ele recomenda um intervalo mínimo para você fazer esse tratamento. Mas nenhum deles, a recomendação é de fazer com um intervalo menor de 4 meses, sabe? Mas, em alguns casos, a gente consegue um bom resultado com uma sessão. E depois dessa aplicação, por exemplo, quanto tempo permanece esse procedimento? Por exemplo, tem um prazo ou é uma coisa que... Então, essa é uma pergunta que é bem difícil de responder, sim, mas o remodelamento do colágeno que se ocorre com esse tipo de tratamento, ele dura geralmente mais de 1 ano. Então, por exemplo, o resultado final desse tratamento, por exemplo, de uma aplicação única, é com 1 ano de tratamento, que é o tempo médio assim, de remodelamento do colágeno. Mas, se observando os pacientes que
fazem esse tipo de tratamento, com mais ou menos 3 meses a gente consegue, é o ponto que você consegue ver o maior resultado do tratamento. Do tratamento. Homens também buscam, né? Homens buscam. Cada vez mais os homens têm buscado procedimentos Eles gostam de cuidar, estéticos. Com certeza. E esse tempo aí que ele falou é o tempo de remodelamento do colágeno. Veja bem, não é o tempo que tem o resultado. O resultado vai ocorrer e vai, claro que vai perdendo o resultado com o tempo. É igual a cirurgia plástica da face. Quanto tempo dura? Vai durar para toda a vida o resultado. Só que, claro, a paciente vai envelhecendo. Então, uma paciente que operou, por exemplo, a face aos 45 ou 50 anos, quando ela chegar aos 70, ela vai estar melhor, vamos dizer, esteticamente e menos flacidez do que se ela não tivesse feito a cirurgia. Mas, obviamente, que não vai estar igual de 1 ano depois ou 2 anos depois. Ela vai ter flacidez que ela adquiriu pelo envelhecimento que ela teve dos 45 aos 70, que é natural. A gente briga contra a natureza, mas é óbvio que a gente tem as limitações, né? Tanto com cirurgia como com procedimentos também não cirúrgicos. Tem que ter essa noção, né, esse bom senso. E também, quais os procedimentos ou quais os tipos de tratamentos não cirúrgicos hoje também buscados por cirurgiões plásticos, né, que as pessoas buscam até vocês? Então, o procedimento hoje mais realizado, o procedimento estético mais realizado hoje não cirúrgico, é o Botox, que a toxina botulínica vem se difundindo e cada vez mais aumentando. Os preenchimentos faciais também, preenchimento de lábio, desse bigode chinês, do sulco nasogeniano, isso também cada vez mais vem ficando mais comum, assim, a procura. Até mesmo homens também, essas rugas glabilares, que é aqui perto do supercílio, que às vezes ficam bem marcadas também, dá para a gente preencher. Os tratamentos a laser de rejuvenescimento também são bastante procurados. E o ultrassom microfocado também vem cada vez mais aumentando. Isso mesmo. Doutor, todos esses que você citou, você já realiza? Eu realizo esse tipo de tratamento. Certo. E você atende em Curitiba? Sim, eu tenho consultório em Curitiba, estou trabalhando em 2 hospitais e agora aqui em Campo Mourão também. Então, em breve nós vamos ter que ver tudo o Bruno, de perto. ele vem com frequência, né? E atende lá na clínica, Legnani, né? E também tem o consultório dele em Curitiba. Não, olha, Sandra, já começa a agendar para a gente fazer assim, eu de modelo, entendeu? E ele fazendo para a gente poder mostrar para o telespectador tudo isso, entendeu? Idade eu já tenho, viu, Bruno? Olha só que gostoso, gente, esse bate-papo, né, trazendo essas novidades da cirurgia plástica, dos tratamentos estéticos que o cirurgião plástico desenvolve, né? Sempre eu friso, doutor, porque tem procedimentos que só o cirurgião mesmo pode fazer, como esse do ultrassom, né, Bruno? Então, é importante a gente dizer isso ao nosso público também, deixar bem claro. E agradecer vocês pela disponibilidade. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Eu sempre digo que aqui a gente passa um tempo, mas é tão rápido, né? Que a gente fica aguardando a próxima. É que é um bate-papo gostoso, agradável, né? E, claro, o tempo voa, né? Voa. Cada um, né, põe um ponto de vista e realmente... Gostoso, um bate-papo. Mas sabendo que o doutor Bruno agora tem vindo mais com frequência, então vai dar para dividir muita pauta junto com esse paizão teu, viu? Isso mesmo. E muito obrigado, a gente fica bem à vontade aqui no seu programa. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Que bom. Agradecemos aí, Kellen, pela oportunidade. Nos vemos. Com certeza. Muito em breve. Olha só, gente, que delícia o nosso programa, recebendo o Dr. Bruno Legnani, né? O Dr. Dairton Legnani conosco também. Eu sempre digo que ele é o meu cirurgião, né? De janeiro para cá. E a gente tem aí esse carinho, né? Pela família, pelo doutor. E é sempre uma alegria trazer pessoas da nossa cidade, né? Aqui no nosso programa, trazendo orientações, informações, falando com você, telespectador, de uma maneira mais simples, né? Que a gente consiga trazer para vocês uma linguagem que todo mundo possa entender sobre vários assuntos e hoje em especial a cirurgia plástica, né? E para você que participou do nosso programa, nós abrimos o sorteio. E Sandra, eu gostaria então que você falasse aí os números para que o Dr. Bruno escolhesse um número para pizza, né, lá da Favorita.
E o Dr. Dairton escolheu um número para o kit lá da UpVet, que é o shampoo e o condicionador. De 1 a 24, Bruno? 12. 12 é a pizza, então, final do telefone, Sandra? 5543. E Dr. Dairton? 22. 22. 8963, então, ganhou aí o kit lá da UpVet, né? Olha só, o shampoo e o condicionador para o seu animal, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui nessa semana. O nosso programa fica disponível no nosso canal no YouTube, programa Espaço Mulher. A partir de sexta-feira já estará disponível para todos vocês. Quero agradecer o carinho dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros. E você que fica em casa, continue assistindo a programação da TTV durante a semana. E semana que vem tem mais programa Espaço Mulher. Um grande beijo e fiquem com Deus.